Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre topologia, mais especificamente topologia da reta, né? Então eu vou começar apresentando as definições de topologia geral, né? Eu vou fazer aqui uma introdução à topologia geral, porque ao longo desse estudo de topologia da reta não fica explícito, né, exatamente o que é uma topologia. Então a gente vai começar por aí. Vou apresentar a definição formal de topologia. Depois a gente vai relacionar essas ideias com o estudo de topologia da reta. Então eu vou começar com uma definição e daí a gente já parte para os primeiros exemplos. Tudo bem? Então, definição. Então, uma topologia é tal, né, a gente costuma denotar topologia assim, em um conjunto X é um conjunto qualquer, tá bom? É um subconjunto. Então, apesar de eu estar denotando por essa letra estranha aqui, né, tal, é uma topologia nada mais é do que um subconjunto de P de x, que é o conjunto das partes de x, ou P de x é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Então, deixar isso um pouquinho mais explícito. Isto é, tal é um subconjunto de P de x. Tudo bem? E ele satisfaz esse subconjunto tal, ele precisa satisfazer algumas condições. Então, tal que, deixa eu listar agora as condições que esse subconjunto tal tem que satisfazer. A primeira é a seguinte: o conjunto vazio e todo o conjunto X são elementos, né, devem ser elementos de tal. Né? Todas essas condições vão ficar mais explícitas quando eu começar a mostrar os exemplos para vocês. A segunda condição é o seguinte: a união de qualquer coleção de elementos de tal é também um elemento de tal. Ou seja, se eu pego dois elementos de tal e faço a união, tem que ser um elemento de tal de novo. Né? Se eu pego infinitos elementos de tal e faço a união, tem que ser um elemento de tal. Infinito aqui de qualquer tamanho, então pode ser infinito enumerável, infinito não enumerável, tanto faz. A união desta coleção de elementos de tal tem que ser um elemento de tal. E a terceira condição, agora é para a interseção, né? Então, a interseção de qualquer coleção finita, tá bom? Aqui tem uma grande diferença. Para a união é qualquer coleção, para a interseção são coleções finitas de elementos de tal. Tem que ser um elemento de tal. Então, é um elemento de tal. Então, a gente já vai começar com os exemplos, que é para fixar ideias. Então, o conjunto que a gente vai considerar inicialmente aqui, né, seja x um conjunto com apenas dois elementos. Então, para vocês não acharem que é conjunto de números sempre, então vamos colocar estrela aqui e quadrado. Tá? X é um conjunto qualquer, tem dois elementos. Agora vamos construir o conjunto das partes, né, de x. Então, lembrando, isso aqui é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Então, o vazio é um subconjunto de x, portanto, é um elemento daqui, né? O conjunto que tem só estrela é um subconjunto de x, porque todo elemento daqui é também um elemento daqui. Então, esse cara é um elemento de P de x. O conjunto que tem apenas o quadrado, né, também um elemento de P de x, porque
este cara é um subconjunto de x, né? Porque todo elemento daqui é também um elemento daqui. E também o conjunto que tem estrela e quadrado. Mas olha só, esse conjunto aqui é todo o conjunto x novamente. Então eu vou escrever, ao invés de escrever isso, eu vou escrever assim, x. Tá bom? E esses aqui são todos os subconjuntos do conjunto x. Quando você põe todos esses caras num conjunto, daí você forma o conjunto das partes de x. Desculpem. Agora vamos pegar um subconjunto deste cara, tá bom? Então, considere tal igual a... Eu vou pegar só o vazio e só o x, tá bom? Tal é um subconjunto de P de x porque todo elemento daqui é também um elemento aqui. Agora vamos ver se tal, né? Vamos ver se esse tal aqui é uma topologia. Aí eu pergunto, esse subconjunto tal é uma topologia em x? Daí a gente precisa, né, verificar se essas três condições são válidas para esse subconjunto tal. Então a primeira condição, ok, não é? Porque olha só, a primeira condição diz apenas que o vazio e o conjunto inteiro são elementos de tal. E se você olha aqui, ó, o vazio e o conjunto inteiro são elementos de tal. Então, o item 1, ok. Vamos para o item 2. O item 2 diz o seguinte, ó, a união de qualquer coleção de elementos de tal é um elemento de tal. Só que tal só tem dois elementos. Então, se eu faço, por exemplo, o vazio união com x, isso dá x, que é um elemento de tal. Se eu faço vazio união x, união vazio, união x, infinitamente, né? Isso vai dar x, que de novo é um elemento de tal. E se eu faço vazio, união vazio, união vazio, bom, isso vai dar vazio, que é um elemento de tal. Não é difícil perceber que se eu pego qualquer coleção de elementos de tal, vai começar a aparecer, se essa coleção tiver mais que dois elementos, né? Então vai começar a aparecer elementos repetidos, e não importa, né? Se eu faço a união desta coleção de elementos de tal, é claro que vai dar um elemento de tal, porque só tem dois elementos possíveis, né, nesta coleção. Então, o item 2 também ok, tá bom? O item 3 a gente precisa olhar para interseções finitas. Então, a interseção de qualquer coleção finita de elementos de tal é um elemento de tal. Então, significa que eu posso fazer o seguinte. O vazio interseção com x dá vazio, que é um elemento de tal. Se eu faço x interseção x, isso dá x, que é um elemento de tal. Eu não tem mais o que fazer, né? Porque essas são as únicas interseções possíveis que eu posso fazer. Ah, eu também posso fazer vazio interseção vazio, que é vazio, que também é um elemento de tal. Então essas são todas as interseções possíveis que eu posso fazer com elementos de tal, né? Interseções finitas, é claro. Então dá para ver que o resultado é sempre um elemento de tal, então o item 3 também, ok. Portanto, esta coleção de subconjuntos de x é uma topologia em x, tá bom? Então, uma topologia em x não é algo assim extremamente complicado. É só um subconjunto do conjunto das partes de x com algumas condições adicionais, tá bom? Então vamos para outro exemplo. Esse aqui eu vou dizer que é o exemplo A, tá bom? Então esta escolha para tal é o exemplo A. Então vamos fazer uma outra escolha para tal agora. Então B. E se ao invés de escolher tal igual a isso, se eu escolhesse tal igual a isso aqui? Lembrando, o vazio e x tem sempre que estar em tal. Então, se eu faço uma escolha, né, de subconjuntos de x e o vazio e x não estão nessa lista, significa que já não é uma topologia. Então, eu já vou incluir aqui o vazio e x, né,
para não dar errado, o item 1 da definição. E eu vou colocar mais um elemento, eu vou colocar agora esse aqui. Então, se vocês notarem, isso aqui é um subconjunto de P de x, porque todo elemento aqui é também um elemento aqui, né? E da mesma forma, esta nova escolha para tal aqui é também um subconjunto de P de x, porque todo elemento aqui é também um elemento daqui. Agora eu quero saber, né, esse tal, esse subconjunto tal, é uma topologia? Uma topologia em X? Então, deixa eu só responder aqui essa pergunta. Isso é um sim, tá bom? Agora vamos para esse outro exemplo. Será que esse tal é uma topologia em X? Vamos ver. O item 1, ok, não preciso nem fazer muita coisa, né? Basta olhar, o vazio está aqui, o conjunto inteiro está aqui, então o item 1 já está satisfeito. O item 2. Então, agora eu tenho que fazer uniões, né, finitas ou infinitas, não importa, de elementos de tal, e o resultado tem que ser um elemento de tal de novo. Então eu começo a fazer algumas continhas só para ver o que acontece. Então se eu faço vazio união com x, né, peguei dois elementos quaisquer de tal, fiz a união. Bom, isso aqui dá x, que é um elemento de tal, né, tá bem aqui esse elemento. E se eu faço vazio, união x, união estrela? Bom, esse cara é um subconjunto de x. Então, esta união, né, desses quatro elementos vai dar x, né, porque este cara está contido em x. E olha só, x é um elemento de tal. Se eu faço vazio, união, estrela. Opa, estrela, né? Então isso aqui vai dar o conjunto que tem só estrela, que olha só, é um elemento de tal também, né? Tá bem aqui. E aqui já dá para perceber que não importa que elementos de tal eu escolha, né? Se eu escolher uma lista com mais de 3, então vai começar a aparecer elementos repetidos. Então não importa que lista de elementos de tal eu escolha, sempre vai dar, né? Sempre vai dar um elemento de tal. Então o item 2 tá ok também, né? A união de qualquer coleção de elementos de tal é um elemento de tal também. Agora, o item 3. O item 3 fala sobre interseções finitas. Então, se eu escolho uma lista com mais de 3 elementos, então vai começar a aparecer elementos repetidos. Então, se eu faço vazio interx, isso dá vazio, que é um elemento de tal. Se eu faço vazio interseção estrela, né, o conjunto que tem só estrela, isso dá vazio, que é um elemento de tal. Se eu faço x interseção estrela, isso vai dar o conjunto que tem só estrela, né, porque esse cara é um subconjunto de x, que, olha só, é um elemento de tal. Bom, poderia fazer isso para todas as escolhas possíveis, né, de listas finitas de elementos de tal. Então, sei lá, eu posso fazer também o vazio, interseção x, interseção estrela, interseção x. Isso vai dar vazio, que é um elemento de tal. Enfim, não importa que coleção finita de elementos de tal eu escolho, quando eu faço a interseção desses elementos, vai dar de novo um elemento de tal. Então, ok também. Então a resposta aqui também é sim, né? Este tal, né, esta escolha de subconjuntos de x, isso aqui é um subconjunto de x, o próprio x é um subconjunto de x, isso aqui é um subconjunto de x. Então, esta escolha de subconjuntos de x também é uma topologia em x, porque satisfaz a definição de topologia, não é? Então, uma topologia não é algo assim intangível, né? Não é algo incompreensível. É só um subconjunto, mais uma vez, é só um subconjunto do conjunto das partes, né? É só um subconjunto de subconjuntos de x que satisfaz algumas condições adicionais. Então, vamos para o item C agora. O item C. Então, no item A, eu escolhi só
esses dois elementos para colocar em tal. Aqui eu escolhi esses três elementos para colocar em tal, continuou sendo uma topologia, né? Aqui, e se eu faço o seguinte, eu vou colocar o vazio, vou colocar o conjunto inteiro e agora eu vou colocar o conjunto que tem só o quadrado. Bom, o raciocínio é exatamente o mesmo do item B, para mostrar que esse cara também é uma topologia, tá bom? Então, de maneira análoga, né, ao item B, conclui-se que este conjunto tal aqui é uma topologia em X também, tá bom? Porque, olha só, o vazio e o conjunto inteiro estão lá, a interseção de qualquer coleção finita de elementos de tal vai continuar em tal, a união de qualquer coleção de elementos de tal está em tal, e a interseção de qualquer coleção finita de elementos de tal também está em tal, tá bom? E lembra, isso aqui também é um subconjunto de P de X, porque todo elemento aqui é também um elemento daqui, né? E se eu faço o seguinte, D, então tal é igual a, vou colocar o vazio, X, o conjunto que tem a estrela e o conjunto que tem só o quadrado. Então, notem que isso aqui é um subconjunto de P de X. Na verdade, é todo o P de X, né? Se você notar, tal aqui agora é todo o conjunto P de X. Será que isso é uma topologia também? Então, vamos tentar fazer uma análise desse fato, né? O item 1. Bom, o item 1 está ok, porque o vazio e o conjunto inteiro pertencem a tal. Vamos ver o item 2. Então, a gente já sabe que qualquer coleção, né, de elementos de tal que possui mais de 4 elementos, vai começar a aparecer elementos repetidos, né? E se você faz, por exemplo, o vazio, união, estrela. Isso aqui é uma análise bem intuitiva, né, desse item 2. Então, isso vai dar estrela, né? E se você notar, a estrela está bem aqui, é um elemento de tal. É um elemento de tal. Se você faz vazio, união X, união estrela, né? Então isso aqui vai dar X, porque esse cara é um subconjunto de X, esse cara é um subconjunto de X, né? X união X dá X, o vazio é um subconjunto de X, então vai dar X. E se você notar, X está bem aqui, né? X é um elemento de tal também. Então, se você faz a união de qualquer coleção, finita ou infinita, não importa, de elementos de tal, vai sempre estar em tal. Então, ok. Então, quando o conjunto é finito, assim, é bem fácil verificar, né, que é uma topologia. Você faz todas as uniões possíveis de elementos de tal, e daí você basta observar, né, que é um elemento de tal toda vez que eu faço essa união, né, de coleções finitas ou infinitas de elementos de tal. Então, o item 2 está ok. E o item 3? O item 3 agora trata de interseções finitas, né? Então, se você escolher qualquer coleção que tem mais de 4 elementos, que aqui tem 4 elementos, então isso significa que vai começar a aparecer elementos repetidos. Então, você pode fazer algo do tipo vazio inter x. Bom, isso aqui vai dar vazio, que é um elemento de tal. Você pode fazer estrela, né? Interseção, quadrado. Bom, esses dois conjuntos aqui não tem nada em comum, então vazio, que de novo é um elemento de tal. O que mais você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, x interseção o quadrado, que dá quadrado, né? E lembra, todo elemento daqui é também um elemento daqui, então a interseção dos dois dá esse conjunto. E daí é também um elemento de tal, tá bem? Que esse elemento. E se você faz essas interseções para qualquer, né, coleção finita de elementos de tal, você vai ver que sempre dá um elemento de tal, então o item 3 também está ok. Então, portanto, né, logo,
tal é uma topologia em X. E como esse conjunto tem só dois elementos, você pode até fazer uma observaçãozinha aqui, que é a seguinte. Então, se tal é um subconjunto de P de X com X um conjunto, qualquer conjunto que tem dois elementos, né, é tal que... Então, se tal é um subconjunto de P de X, onde X é um conjunto que tem dois elementos, e além disso, deixa eu colocar assim então, e além disso, o vazio pertence a tal, e todo o conjunto X pertence a tal, então tal é uma topologia em X. Mas lembra, essa observação é para qualquer conjunto que tem dois elementos. E se o conjunto tem um elemento só, quem são as topologias? Então, só mais uma observação, esses tals, né, que eu defini aqui nesses 4 itens, são todas as topologias possíveis, né, nesse conjunto X. Então, esse conjunto X aqui ele tem um total de 4 topologias, tá bom? Porque se você pega algum outro subconjunto qualquer, se você pega tal igual a, sei lá, só o conjunto que tem estrela, isso aqui não é uma topologia, porque o vazio não está aqui e o conjunto inteiro também não está aqui. Então não tem muitas possibilidades aí, tá bom? Isso é porque o conjunto é pequeno demais, tá bom? E se o conjunto tivesse um elemento apenas, né? Vamos ao próximo exemplo. Seja agora, né, X um conjunto que tem um elemento apenas, sei lá, bola, tá bom? Então, quem que é o conjunto das partes de X? É o vazio, né? O conjunto das partes X é o conjunto de todos os subconjuntos desse conjunto aqui. Então, o vazio e o conjunto que tem só a bola. Bom, mas isso aqui é X, então eu vou escrever assim, tá bom? E daí, item A. Se eu escolho tal igual a... Bom, o vazio e o conjunto inteiro tem que estar lá. Se você notar, não tem mais ninguém para colocar em X. Perdão, não tem mais nenhum elemento aqui para colocar em tal, porque olha só, isso aqui deu exatamente todo o conjunto das partes de X. Então, isso significa, né, você pode também verificar os 3 itens, né, ok, porque o vazio e o X estão lá. O item 2 também ok, porque só tem 2 elementos aqui, então a união de qualquer coleção de elementos de tal vai estar em tal, porque se eu faço a união de vazio com vazio, vai dar vazio, que é um elemento de tal. Se eu faço vazio união x, vai dar x, que é um elemento de tal. E se eu faço x união x, vai dar x, que é um elemento de tal. E não tem mais nenhuma união possível aí. Quer dizer, você pode aumentar o número de elementos nessas uniões, mas vai começar a aparecer elementos repetidos aí. Então vai sempre cair num desses 3 casos aqui. Então, ok também o item 2, o item 3, a análise é semelhante. Agora você precisa olhar para a interseção de coleções finitas, né? Aqui você pode fazer a união de vazio com x, união de vazio com x, união infinitas vezes, né? Isso aqui vai dar x, que é o elemento de tal. Para interseção não, para interseção você é obrigado a fazer só interseções finitas, tá bom? E uma análise rápida, né? Por exemplo, vazio, intervazio. Vai dar vazio, que é um elemento de tal, né? Enfim, você não consegue uma lista de elementos de tal cuja interseção não está em tal. Então, a interseção de qualquer coleção finita de elementos de tal está em tal, então o item 3 também é ok. Não tem muitas possibilidades aqui. Então, esse conjunto que tem só um elemento, ele tem apenas uma topologia, que é esta daqui, né? Você não consegue escrever outro subconjunto de P de X diferente deste, tá bom? Quer dizer, que contenha esses 2 elementos. Tem que conter esses 2 elementos. E se não tem nenhum elemento? Né? Outro exemplo. E se X é o conjunto vazio?
Então, quem que é o conjunto das partes de x? Bom, o conjunto das partes de x é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Então, é um conjunto, tá bom? P de x é sempre um conjunto que contém como seus elementos todos os subconjuntos de x. Mas x é vazio, então o único subconjunto de x é o conjunto vazio. Então, aí está, tá bom? Aí, quem seria tal? Bom, tal tem que conter o vazio, né? E tem que conter o conjunto inteiro. Bom, mas o conjunto inteiro, né? Olha só, é o conjunto vazio, então é vazio, vazio? Bom, mas isso é só o conjunto vazio, que de novo é todo o conjunto das partes de x. Então esse conjunto aqui também é um espaço topológico, né? Perdão, este tal aqui também é uma topologia. Espaço topológico a gente vai definir daqui a pouquinho. Então deixa eu apagar isso aqui e colocar x. Mas você tem que lembrar que x é vazio, então aqui não tem dois elementos, tem um elemento apenas. Então, de novo, tal coincide com o conjunto das partes de x. Daí você pode até fazer a verificação, né? Lembrando, isso é vazio, isso é vazio. Então, ok, né? Porque o vazio está lá e o conjunto inteiro também está lá, em tal. O item 2, a união de qualquer coleção de elementos de tal está em tal, porque lembra, tal tem apenas um elemento. Então, se eu começo a fazer a união finita ou infinita dos elementos desse conjunto, né, sempre vai cair, sempre vai resultar num elemento desse conjunto. Então, ok também. Item 3. Agora eu tenho que olhar para interseções finitas. De novo, tal só tem um conjunto vazio. Então, se eu começo a fazer interseções desse cara com ele mesmo, sempre vai dar o conjunto vazio, que é um elemento de tal de novo. Então, ok, aqui é meio que tautológico, tá bom? O argumento aqui é completamente vazio, se é que vocês me entendem, para concluir que este tal aqui é uma topologia. Então, logo, né, tal é uma topologia em X. E, de novo, para esse conjunto aqui, só existe uma topologia. Mesma coisa para esse conjunto, né? Só existe uma topologia possível. Porque o único subconjunto do conjunto das partes de x que contém o vazio e todo o conjunto é este aqui. Então, não tem como eu construir outra topologia para o conjunto que tem apenas um elemento. Assim como não tem como eu construir uma outra topologia para o conjunto que não tem nenhum elemento. O conjunto que tem dois elementos, eu já consegui 4 topologias diferentes, né? Porque são quatro subconjuntos de P de x distintos, olha só. Este é diferente deste, que é diferente deste, né? Que é diferente deste outro aqui. Então, tem 4 topologias diferentes nesse conjunto X com dois elementos. E se eu tenho um conjunto com 3 elementos? Né? Então, exemplo. Então, seja X um conjunto com 3 elementos. Agora eu vou escrever 1, 2, 3. Não, vou escrever ABC. A, B, C. Então, quem que é o conjunto das partes de x? Mais uma vez, é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Então, como o vazio é um subconjunto de todo conjunto, então o vazio está aqui, né, no conjunto das partes de x. O conjunto que tem só o A, o conjunto que tem só o B, o conjunto que tem só o C. Né? Esses três caras aqui são subconjuntos de x, portanto, eles estão aqui também. Depois eu tenho AB, né? Isso aqui é um subconjunto de x também. Depois eu tenho AC, também é um subconjunto de x. E por último eu tenho, por último ainda não, né? Eu tenho BC também. E por último eu tenho ABC. Bom, mas ABC é x, então eu só vou escrever aqui x. Então, se vocês notarem, aí tem 3 elementos, né? Perdão, 8 elementos. Então, se um conjunto... Vou colocar uma observação rápida aqui. Se vocês quiserem, vocês podem provar isso como exercício, né? Usando indução no número de elementos do conjunto. Então, se x possui n elementos, então P de x possui 2 elevado a n elementos. Então, se vocês notarem, x tem 3 elementos,
E P de x tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, que é 2 elevado a 3, tá bom? Isso aqui vocês podem provar isso aqui usando indução no número de elementos do conjunto. Agora vamos fazer algumas escolhas, né? Item A. Então, se tal for igual a vazio x. Bom, então o mesmo argumento que a gente usou no primeiro exemplo, né? Quando a gente escolheu só esses dois subconjuntos aqui, a gente pode usar de novo para repetir, para concluir, perdão, que este subconjunto de P de x é uma topologia, né? Isso aqui é uma topologia. É uma topologia porque satisfaz os três itens da definição, né? O vazio e o conjunto inteiro estão lá. A união de qualquer coleção de elementos desse conjunto estão de novo nesse conjunto. E a união de qualquer coleção finita de elementos desse conjunto, né, estão de novo nesse conjunto. Por exemplo, vazio, interseção vazio, dá vazio, que é um elemento de tal. X interseção x dá x, que é um elemento de tal. O vazio, interseção x dá vazio, que é um elemento de tal. Então, a interseção de qualquer coleção finita, né, é um elemento de tal. Então, tal é uma topologia em x. E se eu faço outra escolha? Por exemplo, B. Se eu faço tal igual a... Não, eu tenho que escolher o 0 e o x, quer dizer, eu tenho que escolher o vazio e o x sempre, senão não satisfaz o item 1. Então eu sempre tenho que colocar esses dois caras em tal, né, para pelo menos satisfazer o item 1. E aqui eu vou colocar o conjunto que tem só o A, né? E, não, só assim, só o A. Notem que isso é um subconjunto de P de x, porque todo elemento daqui é um elemento daqui. Então, vamos lá. Item 1, ok, porque o vazio e o conjunto inteiro estão em P de x. Item 2, se eu faço a união desse com esse, vai dar este, que está em tal. A união deste com este dá este, que está em tal. A união deste com este dá este, que está em tal. A união deste com este dá este, que está em tal. Enfim, a união de qualquer coleção de elementos de tal, né, uniões finitas ou infinitas. É claro, se você faz a união de 3 ou mais elementos de tal, então vai começar a aparecer elementos repetidos nessa união, mas não importa se você faz todas as uniões possíveis de elementos de tal, né, uniões finitas ou infinitas, vai dar sempre o elemento de tal. Então, ok. Você precisa fazer esta argumentação, né? Apesar de eu não ter escrito nada aqui, eu falei o que você tem que fazer para mostrar que o item 2 é satisfeito, tá bom? Então, mantenham isso em mente. Apesar de eu ter escrito só ok aqui, eu falei várias coisas. Eu expliquei o processo para você mostrar que o item 2 da definição de topologia é satisfeito. Item 3. Agora eu preciso olhar para coleções finitas, né? Interseção de coleções finitas. Então, se eu faço a interseção desse com esse, né, dá esse, que é o elemento de tal. A interseção desse, dá este, que é um elemento de tal. Se eu faço a interseção deste com este, dá este, que é um elemento de tal. A interseção deste com ele mesmo, né, dá esse, que é o elemento de tal. Enfim, se você faz a interseção de qualquer coleção finita de elementos de tal, né, se você faz todas as interseções possíveis envolvendo uma quantidade finita de elementos de tal, sempre vai dar um elemento de tal. Então, satisfaz os itens 1, 2 e 3 da definição de topologia. Isso significa que, né, tal é uma topologia em X. Agora vamos ver uma coisa que não é uma topologia. Por exemplo, se eu faço tal igual a, eu vou colocar o vazio e o X, né, para não falhar. Assim, se você quer construir um tal que não é uma topologia, basta não colocar um desses dois e já não é uma topologia, porque não vai satisfazer o item 1, tá bom? Mas aí é muito fácil assim. Então eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais complicado. Aqui eu vou colocar o A e vou colocar o B, tá bom? Notem que isso aqui é um subconjunto de P de x, então já satisfaz, digamos, é porque apesar de eu ter dito que são apenas 3 itens, né, que tem que satisfazer para ser uma topologia,
Aqui no texto tem mais algumas hipóteses, né? Porque olha só, tal, uma topologia em um conjunto X é um subconjunto de P de X. Então você não pode pegar qualquer tal, né? Tem que ser um subconjunto de P de X. Depois é que você vai verificar se esse subconjunto satisfaz essas três condições. Tá bem? Então tem mais hipóteses do que parece aí na definição de topologia. Eu até deixei mais explícito aqui, né, que tal tem que ser um subconjunto do conjunto das partes de X. Agora vamos olha para esse conjunto tal que eu acabei de escrever. Será que ele é uma topologia? Então vamos ver. Item 1. Quando o vazio e o conjunto inteiro estão lá, então beleza, ok. O item 2. O item 2 eu preciso olhar para uniões, né, arbitrárias de elementos de tal. Então, se eu faço vazio, união X, isso união A, isso vai dar X, porque A, esse conjunto que tem só o A, é um subconjunto de X, então a união desses três caras vai dar X, que é um elemento de tal, né? Tá bem aqui este elemento. Se eu faço A união B, né? Se eu faço A união B, isso vai dar A, B, que olha só, não é um elemento de tal. O conjunto que tem esses dois elementos não está em tal. Ele tá no conjunto das partes de X, né? Tá bem aqui, mas não está em tal. Olha só. Não está em tal. Aqui o tal só tem vazio, X, o conjunto que tem só o A, o conjunto que tem só o B. Mas o conjunto que tem só o A e o B não está em tal. Então, aqui eu tenho uma falha. Portanto, eu já sei que tal não é uma topologia. Tá bom? Logo, tal não é uma topologia. Então não basta apenas conter esses dois elementos, tem que satisfazer as demais condições também. Então se você coloca só esses dois elementos, você não pode concluir que já é uma topologia, você tem que verificar as outras condições. Uma topologia em X não é uma topologia. Tá bom? E se eu faço o seguinte, D agora, né? Se tal é igual a o vazio, x, que é para não correr o risco do item 1, da definição falhar, né? E daí eu coloco A e eu coloco o AB. Será que isso é uma topologia? Bom, vamos ver. Item 1, ok, porque o vazio e o conjunto inteiro estão lá. Lembra, x aqui é o conjunto que tem esses três elementos, ABC. Vamos para o item 2. Então, se eu faço a união deste com este, vai dar este. Se eu faço a união deste com este, vai dar este, que é um elemento de tal. Se eu faço a união deste com este, né? Se eu faço a união deste com este, vai dar esse aqui, que é um elemento de tal. Se eu faço a união deste com este, vai dar este, que é um elemento de tal também. Então parece que agora o item 2, né, está ok, porque se eu faço a união de qualquer coleção de elementos aqui de tal, vai dar sempre um elemento de tal. Se você tenta fazer todas as uniões possíveis que você pode fazer com elementos de tal, então é claro que vai dar sempre um elemento de tal. Vamos para o item 3 agora. Eu tenho que olhar para interseções, né? Interseções finitas. Então, vamos ver. Se eu faço esse, interseção esse, vai dar esse. Esse, interseção esse, vai dar esse. Esse, interseção esse, vai dar esse aqui. Então, esse, interseção esse, vai dar este. Se eu faço esse, interseção esse, vai dar esse. Enfim, se você faz todas as interseções, né, finitas de elementos de tal, você faz todas as interseções possíveis contendo uma quantidade finita de elementos de tal, então sempre vai dar de novo um elemento de tal. Então isso significa que, olha só, o item 3 também é satisfeito, né? Esse tal também satisfaz o item 3 da definição, portanto, tal aqui, tal é uma topologia.
em x. Tudo bem? Agora, vamos para mais um exemplo. Vamos colocar tal igual a vazio, x. Eu vou colocar agora o AB, né? E o BC. E pronto. Tá bem? Então, item 1. Ok, porque o vazio e o conjunto inteiro estão lá. Então, ok. O item 2. Então, vamos começar a pegar uniões de elementos de tal. Então, esse união esse vai dar esse, que está em tal. Esse união esse vai dar esse, que está em tal. Este união este. Olha só. AB união BC vai dar ABC, que é x. Então, está em tal também. Se eu faço a união desse com esse, vai dar esse, que está em tal. Enfim, o item 2 também está ok, porque a união de qualquer coleção de elementos de tal, né? Uma coleção finita ou infinita, vai estar sempre em tal. Então, o item 2 também foi satisfeito. Item 3. Vamos olhar agora para a interseção de uma coleção finita de elementos de tal. Então, se eu faço, por exemplo, esse interseção esse, vai dar esse, que está em tal. Esse interseção esse vai dar este, que está em tal. Esse interseção esse vai dar esse, que está em tal. Agora, quando eu faço AB interseção BC, vai dar B, que não pertence a tal. Isso significa, né? Isso significa que tal não é uma topologia. Não é uma topologia em X. Tudo bem? Então, aí está, né? Mais alguns exemplos de topologia e de coisas que não são topologias em X. Se você quiser, você pode, sei lá, tentar resolver o seguinte exercício, né? Então, deixa eu colocar assim, exercício. Quantas topologias há, né, em X igual a B, C? Então, quantas topologias possíveis, né, você tem neste conjunto aqui? Então, eu já mostrei que tem pelo menos, cadê? Tem pelo menos uma, isso aqui é a topologia, duas é topologia, aqui não é topologia, três, aqui não é topologia, então tem pelo menos três, né? Não sei quantas tem, mas tem pelo menos três. Agora, deixa eu colocar uma observação aqui. Então, seja X um conjunto qualquer. Tá bom? Então, item A da observação. Se tal é tal igual a o vazio e x, né? Isso aqui é obviamente um subconjunto do conjunto das partes de x, é sempre uma topologia em x, né? Essa topologia ela tem um nome. Essa topologia é chamada de topologia trivial, né? Porque você só coloca o mínimo possível para ser uma topologia. Você só coloca o vazio e x e pronto, é uma topologia. Então, ela é chamada de topologia trivial. Apesar de a definição de topologia ser algo assim bastante simples, a teoria de topologia, né, a topologia é toda uma área da matemática. Essa teoria ela é bastante densa, né, ela é bastante extensa. E ela assim, ela intersecta vários outros campos da matemática. Está aqui em análise, está em álgebra, está em geometria também. Então, topologia aparece em todos os lugares. Então, item B é tal igual a P de x. Agora eu coloquei todos os elementos do conjunto das partes de x no conjunto tal, tá bom?
Isso aqui também é sempre uma topologia. Uma topologia. Porque agora eu coloquei todos os elementos possíveis, né, que podem resultar da união ou da interseção de subconjuntos de X. Então é claro que tal vai ser uma topologia. É sempre uma topologia em X. E essa topologia ela também tem um nome, tá bom? Essa topologia em X, ela é chamada de topologia discreta. São apenas nomes, tá bom? São apenas nomes que provavelmente vão fazer sentido só quando a gente avançar um pouquinho nesse estudo de topologia da reta, porque a gente vai estudar a topologia na reta de um outro ponto de vista, tá bom? A gente não vai... Antes de falar sobre isso, deixa eu colocar mais algumas definições aqui. Então agora eu vou definir o que é um espaço topológico, tá bom? Então, definição. Daí eu comento sobre como é que a gente vai abordar, né, a teoria de topologia no conjunto dos números reais, tá bem? Então, definição. Um espaço topológico tá bom? Espaço topológico é um conjunto qualquer, X. Eu vou tirar a palavra qualquer daqui, porque não precisa. É um conjunto X, qualquer, né? Juntamente com uma topologia. Então, uma vez que você faz uma escolha de subconjuntos de X, né? De modo que essa escolha de subconjuntos seja uma topologia, então você já tem um espaço topológico, né? É um conjunto X junto com uma topologia. Então, se você tem um conjunto X e uma topologia, então você chama, digamos, este par, né, de um espaço topológico. Então, um espaço topológico é um conjunto com uma lista de subconjuntos explicitada, né, que você chama de topologia. Então, um espaço topológico é um conjunto X juntamente com uma topologia tal em X. Então, vamos ver alguns exemplos de espaços topológicos. Por exemplo, o conjunto X, que tem dois elementos, juntamente com esta topologia aqui, tal, né, eu vou colocar só o vazio e todo o conjunto. Isso aqui é um espaço topológico. É um espaço topológico. É o que a gente chama de espaço topológico, né? Tá bem? Então, o espaço topológico também não é algo assim fora da realidade, né? A não ser que você queira dar exemplos extremamente complicados, mas a gente pode também dar exemplos extremamente simples, né? Lembra, a gente já mostrou que isso aqui é uma topologia, né, chamada de topologia trivial. Eu coloquei o mínimo possível de elementos aqui em tal, né, para que fosse uma topologia, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou definir isso aqui, é chamado de um espaço topológico trivial, tá bom? Porque a topologia dele é trivial. Mais um exemplo de espaço topológico, eu posso pegar o conjunto que tem agora três elementos, A, B, C. Eu poderia colocar a mesma topologia, né, 0 e x, só que x agora é isso aqui. Isso aqui vai continuar sendo um espaço topológico, só que eu vou colocar mais um elemento aqui, por exemplo, A e x. Pronto. Isso aqui também é um espaço topológico, né, com uma outra topologia, aqui é o vazio. É um espaço topológico. Então, o espaço topológico é um par, né? X, onde X é um conjunto, e tal, onde tal é uma topologia em X. É um espaço topológico. Então, para essa parte inicial aqui, a única coisa que a gente precisa é um pouquinho de teoria dos conjuntos, né? A gente precisa só saber fazer interseção, precisa saber fazer união, e precisa saber encontrar o conjunto das partes de um conjunto. Então, esses são os três pré-requisitos para você começar a estudar topologia. Saber o que é um conjunto, o que é interseção de conjunto, o que é união de conjunto e qual que é o conjunto das partes de um conjunto. Então, é só isso que você precisa para começar a estudar topologia. Então, quem diria, né, que para estudar topologia a única coisa que você precisa saber é um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos, né?
Só o que você aprende lá no ensino médio de teoria dos conjuntos já é o pré-requisito necessário para você estudar topologia. Então, por exemplo, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, se um aluno de ensino médio ele consegue, né, se ele entende esses conceitos de interseção, união e conjunto das partes, ele já consegue entender o que é uma topologia num conjunto. Então, topologia não é algo fora da realidade, tá bom? É algo bem tangível, bem relacionado aí. Pelo menos essa parte inicial, né? Está bem relacionado com os conteúdos que vocês veem, por exemplo, lá no ensino médio. Então, deixa eu dar uns nomes para esses espaços topológicos agora. Acho que eu vou dar uma outra versão dessa definição, tá bom? Um espaço topológico é um conjunto X juntamente com uma topologia tal em X. Então, eu poderia apresentar essa definição desta forma também. Então, um espaço topológico né, é um par. Eu vou escrever assim, X e tal, onde X é um conjunto qualquer, é um conjunto, né, e tal é uma topologia em X, tá bom? Então, eu poderia denotar todos esses espaços topológicos aqui, né, desses dois exemplos, usando esta notação. Agora, uma observação, né? Seja X um conjunto qualquer. Então, um conjunto. Então, item A dessa observação. Então, se tal é igual a vazio e X, né? Se eu escolho a topologia trivial para colocar no conjunto, então, X tal, né? Isso aqui agora é um espaço topológico, né? Porque eu tenho um conjunto juntamente com uma topologia, é chamado de espaço topológico trivial. Então, não importa que conjunto você tenha. Se você escolher a topologia trivial para colocar nesse conjunto, então ele vai ser chamado de um espaço topológico trivial. Não importa quantos elementos o conjunto tenha, tá bom? Espaço topológico trivial. Por exemplo, né? Deixa eu colocar o item B, daí a gente vê exemplos. Então, se tal for todo o conjunto das partes de X, né? Então o par X tal, né? Então, isso aqui agora é um espaço topológico, né? Que é um conjunto juntamente com uma topologia, é chamado espaço topológico discreto. Espaço topológico discreto. Agora sim, vamos aos exemplos, né? Então, os conjuntos... Isso aqui está relacionado com algo que eu já escrevi antes, tá bom? Os conjuntos x igual a vazio e x igual a um conjunto que tem só um elemento, né? Qualquer conjunto que tem só um elemento, só admitem a topologia trivial. Porque você não consegue escolher outro subconjunto de subconjuntos de x, né? As únicas topologias que a gente consegue colocar nesses conjuntos aqui, né, são a topologia trivial. Daí, exemplo. Imagina que x agora é o conjunto dos números naturais e tal é o conjunto vazio e x, tá bom? De novo, eu coloquei só o mínimo possível para ser uma topologia. Então, N, né, tal, é um espaço topológico. Topológico trivial, de acordo com a definição que tá logo aqui, tá bom? Então, não importa quantos elementos tem no conjunto, se você coloca a topologia trivial, então você já chama o espaço de um espaço topológico trivial. Daí você sabe,
Então lá eu sei qual que é a topologia. Então se você disser só assim, considere N um espaço topológico trivial, né? Se você escreve o seguinte, seja N um espaço topológico trivial. Então você já sabe que topologia você colocou lá. Tudo bem? Então o que está escrito aqui, seja N um espaço topológico trivial, é o mesmo que seja N um espaço topológico com a topologia trivial. Tudo bem? Essas duas coisas que eu escrevi significam a mesma coisa. É um par onde o conjunto é o conjunto dos números naturais e a topologia é essa daqui, a topologia trivial, né? A topologia que tem o mínimo possível para satisfazer lá aqueles 3 itens da definição de topologia. Exemplo. É o conjunto dos números reais, né? Suponha agora que x seja o conjunto dos números reais e tal seja... De novo. Não, vou colocar agora todo o conjunto das partes de R, né? Conjunto de todos os subconjuntos de R. Então, o par R tal é o espaço topológico. É um espaço topológico. Neste caso aqui é um espaço topológico discreto, né? Eu já deixo a observação aqui. Não é esta a topologia que a gente vai estudar em R, tá bom? Não é esta topologia aqui. Então, não é essa. Porque essa topologia aqui, ela não permite, por exemplo, que a gente calcule limites, né? Então não é essa topologia que estudaremos nesse curso, tá bom? A gente vai estudar uma topologia diferente. A gente vai ver isso daqui a pouco. Daqui a pouco é que a gente vai ver que topologia é que a gente vai estudar na reta.